Mais um dia fazendo a leitura aqui da Palavra de Deus, o devocional. Estamos lendo 2 Coríntios e hoje o capítulo 10. Então pega a sua Bíblia e vem fazer essa leitura comigo. Paulo diz assim no verso 1. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço esse apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, eu não tenho nada de me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas, quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir. E depois eles se julgam de acordo com as mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus que impõe os limites no nosso campo de batalha, de trabalho. E Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles, quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, nós não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo. Aleluia! Bem, aqui em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo, nesse capítulo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica. Havia entre os coríntios falsos mestres, que estavam questionando a autoridade de Paulo. Eles diziam que por carta Paulo era corajoso, eloquente, ousado, mas que presencialmente ele não impressionava ninguém. Ele não tinha toda aquela autoridade, todo aquele poder que ele dizia ter. E Paulo responde que aquilo que ele era por cartas, ele também era presencialmente. Paulo era um homem autêntico. E nos ensina que temos que ser transparentes, não vivemos usando máscaras e nem vestindo um personagem. Os falsos profetas que são assim, Lá no verso 2, Paulo ele pede aos coríntios que lidassem com esses opositores. Antes que ele fosse visitar os coríntios, ele falou, olha, resolvam esse problema aí com esse pessoal aí que estão falando de mim. Porque senão quando eu chegar aí, o negócio vai ficar apertado, porque eu vou falar e vocês não vão gostar do que eu vou falar, então é melhor vocês já irem lidando com essas pessoas, já dando a resposta de vocês aí, para quando chegar aí, não fique um ambiente tão pesado, vocês não fiquem tristes, porque eu vou chamar atenção. No verso 4 e 5, Paulo fala sobre destruir fortalezas. E é muito interessante que próximo à antiga cidade de Corinto,
havia uma colina com mais de 600 metros de altura e no topo dela havia uma fortaleza. E Paulo ele usou essa imagem como uma ilustração da batalha espiritual que estava se travando ali. Ele destruía fortalezas, derrubava torres, símbolos, que a torre é o símbolo da altivez, e fazia prisioneiros. A fortaleza, as torres, os cativos, eles representavam o quê? Os conselhos, os pensamentos, os planos aos quais Paulo se opunha. O apóstolo Paulo, ele derrubou todo tipo de ideologia contrária ao evangelho e que impedia as pessoas de ter o conhecimento da verdade. Nossas ações revelam nosso pensamento. Então nós não devemos nos apegar a ideias que não se conformam com a vida e os ensinos de Cristo. Nós não podemos nos acovardar, Então toda ideologia contra a palavra de Deus, assim como Paulo, nós temos que nos levantar contra essas ideologias. No verso 10, voltando a falar dos falsos mestres, eles diziam que Paulo era um fracasso, falando pessoalmente. Porque eles falavam isso porque Paulo ele usava de uma linguagem muito simples. Ele não usava de técnicas complexas, de retórica para influenciar os leitores, os ouvintes. Paulo ele tinha estudo, ele dominava todas as técnicas de retórica, mas ele não usava. Então os críticos de Paulo estavam usando isso contra ele, falando, tá vendo? Não, fraquinho. Ele escrevendo é uma coisa, pessoalmente ele não impressiona não. Bem, o que aprendemos com Paulo? Aprendemos a ser autênticos e simples. Não precisamos falar palavras difíceis para convencer ninguém sobre o Evangelho. Quanto mais simples e mais autêntico formos, mais o Espírito Santo terá liberdade em agir em nós. Não precisamos nos esconder atrás de perfeições, Somos pessoas falhas mesmo e temos que deixar de lado toda altivez, toda arrogância. Temos que nos levantar e falar e debater contra todo pensamento, ideologia que for contra a palavra de Deus. Não podemos só escrever textos na internet, nos posicionando contra. Temos que ter coragem, estarmos preparados para debater com os falsos mestres, com toda a sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, contra ideologias satânicas, nós temos que nos levantar. Tem pessoas cristãos que ficam discutindo, dentro da igreja com, mas coisas banais, ficam por causa de arrogância, por causa da pessoa querer mostrar, que sabe mais do que a outra, ficam discutindo tantas bobeiras, Mas o que nós temos que nos levantar mesmo são contra todo pensamento, toda ideologia, todas as fortalezas que se levantam para destruir as nossas famílias, que é contra a palavra de Deus, que fala sobre as ideologias de gênero, sobre aborto. Então nós temos que nos posicionar e mostrar para as pessoas dentro da palavra de Deus qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a família, qual é o plano de Deus. Então você tem que estar preparado, como aqui em 2 Timóteo 2,15, para poder levar essa mensagem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na fila do banco, qualquer lugar que você esteja. Se alguém se levantar e falar, não, mas é isso mesmo, aborto é isso mesmo, e você fala, não, mas a palavra de Deus diz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então você pede a sabedoria do Espírito Santo e você, com aquele bom, como um bom obreiro que maneja bem, sabe onde está escrito as coisas. Mas como que saber, Como manejar bem a palavra? Lendo todos os dias. Então todos os dias você precisa ler a palavra de Deus. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então quanto mais você lê, mais o seu cérebro vai absorver. E no momento o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você leu. Mas nós precisamos todos os dias nos preparar contra todas essas fortalezas, conhecer. A Bíblia diz, procura o conhecimento das coisas, procura saber, entender como que tudo funciona, o que essas ideologias fazem, aonde que elas estão indo contra a palavra. Não sermos ignorantes, Porque a gente acaba, as pessoas que são ignorantes, que não procuram saber de nada, elas acabam sendo levadas por todo vento de doutrina. Então nós temos que estar bem antenado com tudo que está acontecendo, conhecer, as filosofias que são ditas por aí, conhecer principalmente a palavra de Deus para que nós possamos nos levantar
contra tudo isso, porque nós estamos aqui nesse mundo, gente, não é de férias não. A gente está aqui marcando ponto não, a gente está aqui para trabalhar para o Senhor. Nós estamos aqui para ir, pregar o Evangelho por todas as nações. Mas como você vai pregar? Mostrando a vontade de Deus. Mostrando a vontade de Deus através da sua palavra. Entendendo, conhecendo, não superficialmente um textinho aqui, outro ali, não. Conhecendo a fundo os livros, estudando capítulo por capítulo. Compre sua Bíblia de estudo. Gente, se aperfeiçoa na palavra. É isso que o Senhor quer de nós. O aperfeiçoamento da palavra. E o Espírito Santo vai, você buscando ali a palavra, buscando oração, se despindo de toda arrogância, porque a letra, por si só, ela mata. Tem pessoas que procuram conhecer a palavra só para dizer que sabe mais do que o outro. Essas pessoas vão morrer espiritualmente. Mas se despide de você mesmo, fala: Espírito Santo, me ensina, fala comigo, me muda, começa me mudando os meus pensamentos. Tem alguma ideologia, alguma filosofia errada na minha cabeça, tira, me mostra, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, e você começa ele trabalhando em você e vivendo, conhecendo o poder de Deus, que vai transformar a sua vida, a vida da sua família, e você vai ser um exemplo vivo, um obreiro que maneja bem toda a palavra da verdade, porque você dá frutos. Você conhece, quando você fala, da sua boca não sai só palavras, mas sai o poder de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, amém, Senhor? Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por esse pão que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor venha nos capacitar, tirar toda a preguiça, Senhor. Se alguém que o Satanás ele usa, Pai, as fraquezas humanas. Então, tantas pessoas têm preguiça de ler, têm desânimo, Senhor, preguiça mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de preguiça, porque a pessoa fica 4, 5 horas na rede social, veja uma televisão, conversando no portão, falando coisa que não tem nada a ver, mas não consegue ter 10, 15, 20 minutos para sentar e ler a palavra e falar contigo. Tem misericórdia, Senhor. Muda essa situação. Essa pessoa está em prisão, está em cadeia. Liberta esse povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se esforça para aprender a palavra de Deus. Resiste a essa preguiça, resiste ao desânimo, porque a palavra de Deus diz que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. O nosso espírito quer conhecer a Deus, quer se aprofundar em Deus, mas a nossa carne, dá sono, preguiça, dor de cabeça, e o inimigo usa isso aí. Então nós temos que fortalecer o nosso espírito, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, ele tem que estar pronto, ele tem que fortalecer o espírito para você conseguir dominar a sua carne. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Tchau, tchau.